Meninos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a professora Ana Carolina, de Matemática, e nós estamos entrando agora já na quarta semana dos nossos estudos do PET, né? Nós continuamos falando sobre números naturais e sistema de numeração, e especificamente nós vamos falar na aula de hoje sobre parte inteira e parte decimal de um número, aquele númerozinho que é dividido por uma vírgula, né? Que tem uma parte inteira e uma parte decimal. E nós vamos falar também sobre decomposição e composição de números decimais, certo? Então, para começar, parte inteira e parte decimal, a gente precisa lembrar primeiro que eu sempre divido um número, a parte inteira fica do lado esquerdo da vírgula, a vírgula está dividindo esse número, e do lado direito da vírgula eu tenho a parte decimal dele, certo? Então, do lado direito eu tenho a parte decimal e do lado esquerdo eu tenho a parte inteira do número. Vamos observar esse quadro valor posicional aqui, onde esse quadro valor tem partes inteiras, que é a centena, dezena, unidade, que nós já estamos acostumados, e tem as partes decimais também, que vem depois da vírgula. Olha só, depois da vírgula, a gente tem décimos, centésimos, milésimos, décimo milésimos, centésimo milésimos, milionésimos. Quando a gente chega nesse milionésimo aqui, a gente está falando de um número bem pequenininho, né? Da mesma forma que se a gente tivesse comentando de um número bilhão, trilhão, a gente estaria falando de um número bem grande também, né? Deixa eu tirar isso daqui. Agora, olha só, vamos tentar representar, então, como exemplo, o número 132,375. Parte esquerda inteiro e parte decimal é para a direita, não é? Então, vamos começar nessa parte da esquerda aqui. 132 nós conseguimos com uma centena, 3 dezenas e 2 unidades, né? Aí tem a vírgula que tá separando a parte inteira da parte decimal. E, ó, nós temos 3 décimos, nós temos 7 centésimos e 5 milésimos, não é? E como que a gente vai conseguir ler esse número? A gente sempre vai ler pelo último númerozinho. A gente vai ler, então, assim, ó, 132 inteiros e 375 milésimos. Por que que é milésimos? Porque o último número, que é o 5, ele tá na ordem dos milésimos. Se eu tivesse um número aqui, 27,32, ó, 2 dezenas, 7 unidades, do lado esquerdo é o inteiro e do lado direito é a parte decimal, né? 3 décimos e 2 centésimos. Então, como que a gente vai ler esse número? 27 inteiros e 32 centésimos. Por que que é centésimos? Porque nesse exemplo aqui, o último algarismo, que é o 2, ele está representando a casa dos centésimos, né? Então, a gente sempre lê em relação ao último número, tudo bem? O que o PET, então, né? Quais são as atividades? O que eles estão pedindo sobre isso? Aí, meninos, eu trouxe para vocês a professora de português na sexta-feira, a professora Márcia, mandou para vocês um poema sobre a vírgula, né? E eu trouxe um pedacinho desse poema aqui para vocês, porque os exercícios do PET falam sobre isso. Aí o pedacinho do poema que fala sobre a matemática que a gente interessa agora, né? É assim, a vírgula ela possui um poder, ela pode sumir com seu dinheiro. Olha só, pensa você ter 23,4 e de repente você ter 2,34, né? Então, quando você muda essa vírgula de lugar, essa vírgula está representando coisas diferentes agora, certo? Então, olha só, essa atividade aqui já é a do PET, e eu trouxe ela aqui para vocês para a gente pensar em uma parte específica dela.
O que é parte inteira, o que é parte decimal? Vocês já sabem disso, né? Então, essa daqui vocês vão responder. Qual que é o poder da vírgula? Vocês também já sabem o que a vírgula pode fazer com o número ou não. Agora, o que eu quero pensar com vocês é essa aqui, ó. A posição do zero faz diferença em todos os números? Olha só, para vocês responderem essa pergunta, pense nesse número aqui, ó. 1024, certo? Pensem no número 1240 e pensem no número, por exemplo, 245,0, 245,10. Ó, tá vendo que os zeros, eles estão em posições diferentes? Se eu colocar 10,24, esse zero aqui tem a mesma representação que esse zero do 1024. Se eu colocar 12,40, esse zero aqui tem a mesma representação desse zero do 1240. Se eu colocar 245,0 ou 2450, esse zero aqui tem a mesma representação que esse? Será que tem? Então, vocês vão pensar um pouquinho e vai responder essa questão, certo? E essa outra atividade aqui, que também tá lá no PET, tá? Eu trouxe ela para a gente observar a questão de um número maior e de um número menor. Vamos lá, vamos tentar fazer um desses aqui. Eu tenho o número decimal 30,2, né? A parte inteira é sempre o que está à esquerda da vírgula, então a parte inteira é 30. O décimo, ó, eu tenho uma casinha aqui depois da vírgula, né? Quer dizer que ele é décimo. 2 décimos. Eu não tenho nenhum centésimo, se eu não tenho nada depois, eu posso colocar o zero ou tirar o zero, que ele não vai fazer diferença. E o milésimo, eu também tenho 0 milésimos. E esse número aqui, eu tenho 0 inteiros, olha só, não tem nada antes da vírgula, ou do lado esquerdo da vírgula, e do lado direito da vírgula eu não tenho nenhum décimo, eu tenho 2 centésimos e eu tenho 3 milésimos, não é? Aí eu te pergunto, qual desses números é maior e qual desses números é o menor? Quando a gente está falando de número decimal, como que a gente vai decidir qual é o maior e o menor, né? A gente vai decidir, então, meninos, primeiro, olhando a parte inteira. Olhando a parte inteira. Por que a gente vai decidir primeiro olhando a parte inteira? Porque se eu tiver, por exemplo, 30 inteiros e 5 décimos e 15 inteiros e 5 décimos, olha só, eu tenho 30 inteiros aqui e 15 inteiros aqui. 30 é maior, não é? R$30,50, R$15,50, R$30,50 é maior do que 15, certo? Agora, se eu tiver, por exemplo, 30 inteiros e 45 centésimos e 30 inteiros e 40 centésimos, qual desses dois aqui é maior? Aí, a gente vai ter que olhar agora a parte inteira aqui é igual, né? Então, eles são quase iguais, quase parecidos. Agora, a gente vai ter que olhar essa parte dos decimais, certo? Aqui eu tenho 4 décimos, então também tá igual. E aqui eu tenho 5 centésimos e 0 centésimos. Olha só, se a gente tá falando de número decimal, quanto mais à direita do número eu tiver, menor é meu número, não é? Mais dividir, eu dividi o meu número. Então, quem nesse caso vai ser o maior, né? Pense em dinheiro de novo. Eu tenho R$30,45, eu tenho R$30,40. Qual dos dois é maior? Né? Então, neste caso, o R$30,45 vai ser maior do que o 30
30,40. Então, basta a gente escrever 30 inteiros e 45 centésimos é maior que 30 inteiros e 40 centésimos, certo? Então, essa atividade também está lá. A gente consegue fazer ela é bem tranquilinha. Ele pede para vocês decidirem qual que é o maior desses números e o menor desses números, certo? Então, pensem, tenham uma ideia dessa relação aqui que a gente fez que vocês conseguem fazer. E decomposição e composição de número. Meninos, olha só, o que é decompor e compor alguma coisa? Decompor é eu escrever ele em vários termos. Por exemplo, eu tenho 52 e eu consigo decompor esse 52 em 50 mais 2. E o compor, eu tenho 50 mais 2 e eu consigo compor esse número, fazer a conta, né? E o resultado me dá 52. Então, são processos opostos, mas que a resposta ela é a mesma quando se fala de um mesmo número. Olha só um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Atividade 5 pede para compor números, esses números abaixo. 7 centenas, o que é 7 centenas? 7 centenas é 700, né? 2 dezenas é 20. 5 unidades é 5. E 6 décimos, então a gente tem 6 décimos aqui, certo? Vamos compor esse número, 700 mais 20 mais 5, dá 725, vírgula, opa, aqui é décimos, né? Aqui eu escrevi errado, peraí, vamos apagar isso aqui e vou fazer de novo. Aqui é décimos, então a gente tem que arrumar. O décimos é na primeira casinha, né? Depois da vírgula. Então, 7 centenas, 2 dezenas e 5 unidades são 725 e 6 décimos, vírgula 6. Então, isso daqui que é compor um número. Uma centena, 100. 7 dezenas, 70. 27 centésimos. Lembra que o 27 a gente sempre olha o último númerozinho? Ó, o que é o 27 centésimos? É o 0,27. Eu falo só o último termo, não é? No caso, o meu termo aqui vai ser o centésimo. E como que eu vou compor esse número? 100 mais 70, 170. Eu não tenho nenhuma unidade, então não coloco nada na unidade, eu coloco 0,27 centésimos. E esse aqui, ó, 3 centenas é 300, 8 unidades e 5 milionésimos. Vocês lembram onde é que está o milionésimo? Eu vou voltar lá no slide do milionésimo para a gente lembrar onde que ele tá, porque é um número bem pequeno aqui. Vamos deixar limpa essa. Isso, olha só, deixa eu limpar esse slide aqui para a gente conseguir ver aonde que tá o milionésimo. É um número bem pequenininho. Olha só, décimos, centésimos, milésimos, décimo de milésimos, centésimo de milésimo, milionésimo. Olha ele aqui. Então, é assim que a gente vai escrever o 5 milionésimo, né? 0,0000005. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, vamos voltar lá nele. Vamos passar para frente. Aqui, 300 mais 8 mais 0, décimos, centésimos, milésimos, décimo de milésimos, centésimos e milésimos e milionésimos, certo? Colocando tudo isso daqui, compondo todos esses números, eu tenho 308 unidades e 1, 2, 3, 4,
5 milionésimos. Tranquilo, não é? É um número bem pequenininho esse número aqui, ó. Muito petitinho essa parte decimal dele, certo? E compor um número, ó, decompor um número. 46 inteiros e 70 décimos. O que é 46 inteiros e 7 décimos? Ora, é 40 dezenas mais 6 unidades mais 7 décimos, certo? Decompus o número. Tranquilo, não é? 39 inteiros e 67 décimos milésimos. Vamos lá, décimos milésimos, né? Então, eu tenho décimos, centésimos, 67 décimos milésimos. Então, décimos, milésimos, décimos, centésimos, milésimos e décimo de milésimos. Esse daqui a gente tem que pensar um pouquinho, né? Decompondo esse número, eu tenho 30 unidades mais 9, ou 3 dezenas mais 9, mais 0,006 mais 0,0007, certo? Eu decompus, então, esse número todinho aqui. 824 inteiros e 27 centésimos. Opa, esse aqui é mais fácil, né? Do que a gente pensar nesse númerozão aqui. Então, o que é 824 e 27 centésimos? É 800 mais 20 mais 4 mais 0,2 ou 2 décimos mais 0,07, que é 7 centésimos, certo? Então, isso daqui é decompor números. Aí, a gente vai ter mais um tanto de atividade desse jeito para vocês treinarem bastante, tá? Agora, com vocês, as atividades do PET da quarta semana são da atividade 1 e 9, mas é só sobre isso que a gente vai fazer, tá? Nessa semana são atividades bem tranquilas. Dúvidas, vocês sabem como me procurar pelo WhatsApp, pode ser no privado, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem mandar um e-mail, se vocês quiserem entrar lá no website, tem um chat lá que vocês podem tirar dúvidas, tá? Esse videozinho vai ficar no YouTube, então vocês conseguem achar esse videozinho pelo website também, tá? Que eu fiz para vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me avisam. E finalmente a gente tá completando o primeiro mês, certo? Nós conseguimos completar com sucesso, né, o primeiro mês. Eu espero vocês, então, na semana que vem, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!